Olá, gente! Hoje nós vamos falar um pouco sobre recuperação e revestimentos cerâmicos que tiveram seus esmaltes manchados. Esse trabalho foi desenvolvido pela Aline Nunes, Heloína Paz, eu que sou a Laís Marota, o Michael Fabriano e o Saulo Bem. Antes de falar sobre as manchas e como elas ocorrem, nós trouxemos uma abordagem geral sobre por que as cerâmicas mancham, né? Primeiro, a gente tem que entender que as placas cerâmicas são materiais compostos de argila e outras matérias inorgânicas que geralmente são utilizados para revestir tanto pisos quanto paredes de diversos ambientes, e são obtidos, então, por processos de extrusão ou prensagem. Essas placas são secas e queimadas e podem, posteriormente, receber a camada de esmaltação. Esse processo de esmaltação resulta, então, em uma camada que é chamada de esmalte, né, aplicada à superfície dessa placa cerâmica, que é uma camada vítrea, delgada e contínua. Entre as funções que são atribuídas às peças cerâmicas, pelo esmalte, nós temos como exemplo aprimorar a estética, tornar essa superfície impermeável e melhorar, por exemplo, a resistência mecânica. A resistência a manchas dessas placas cerâmicas está relacionada à facilidade de limpeza da superfície. Então, quanto mais lisa é uma superfície, mais fácil torna-se de limpá-la. Já a suscetibilidade de uma peça sofrer manchamento está relacionada às irregularidades que nós encontramos na superfície da peça, que são os poros, bem como o seu tamanho e a quantidade de poros existentes nessa peça. Aqui à direita a gente tem uma imagem de uma placa cerâmica com a camada de esmalte e uma ilustração sem essa camada de esmalte. Então, vamos falar agora das manchas em revestimentos cerâmicos, né? Existem vários tipos de manchas, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles aqui, começando pelo desgaste, né? O desgaste é a deteriorização da face esmaltada da cerâmica. Isso pode acontecer por vários motivos. A gente pode ter esse tipo de problema porque a gente acabou andando por cima de algum material granulado e agora e ele ficou preso no sapato e ele riscou a cerâmica. Pode acontecer porque arredou algum móvel por cima dessa cerâmica e acabou estragando ela, ou até mesmo pelo tempo de uso dela, ou colocar uma cerâmica que não é a certa para um certo uso. Então, tipo, se eu tenho um supermercado, eu não posso pôr uma cerâmica que não é própria para locais com alto tráfego, né? Para evitar ela, a gente precisa especificar a cerâmica correta, né? E a gente recomenda não utilizar produtos com acabamento brilhante para entrada de edifícios e pisos não esmaltados para ambientes de alto tráfego. Então aqui a gente tem algumas cenas de desgaste, né? Ao lado esquerdo aqui a gente tem um ambiente de alta circulação e do lado direito um piso de uma área externa, que acabou sendo danificado também. Agora, a gente tem mancha pelo uso errado, né? É uma mancha que pode acontecer tanto pela cerâmica entrar em contato com comida que caiu, alguns alimentos que caem e mancham, alguns produtos abrasivos, tintas, normalmente vinho, café acaba manchando, e a gente consegue ver isso se manifestando assim em diversos tipos de manchas diferentes. Para evitar isso, não deixar esses produtos entrarem em contato com a cerâmica, né? E para tratar, a gente vê que a norma prevê a utilização de alguns produtos, que vai desde água quente, que não é um produto nada abrasivo, né? Até o saponáceo líquido, que é um produto forte e abrasivo, tem que ser depois retirado da cerâmica, assim que acaba a lavagem. E aqui a gente tem algumas manchas por uso. A gente vê mais ou menos ao lado direito ali, pouco perto daquela sombrinha ali na imagem. Já o bolor e o mofo, eles são causados por causa da porosidade da argamassa. Quando ela tem muita porosidade e não tem nenhum aditivo que a torne resistente a esses micro-organismos, né? Isso também é favorecido por ambientes com muita umidade. Então, a gente tem algum banheiro com problema de circulação de ar, por exemplo. Então, o vapor acaba ficando preso na argamassa e acaba manchando, né? Para tratar, a gente precisa, realmente não tem como fugir, tem que impermeabilizar bem as paredes antes de aplicar essa argamassa e promover a ventilação adequada, né? Para tratar o mofo, a gente pode utilizar produtos industrializados, como limpa-rejunte ou solução de hipoclorito de sódio. É necessária também a reaplicação sempre que o mofo ou o bolor reaparecer. E aí a gente tem imagens. Eu vou falar sobre a fluorescência, como tratar e evitar.
A eflorescência, ela é uma forma de... Ela só aparece de formações esbranquiçadas na cerâmica, e ela é causada pela presença de ação de solvente na água. Aí a gente evita e trata ela, primeiro evitando a partir da impermeabilização adequada e bem executada, redução de cimento Portland na argamassa de regularização, utilização de placas cerâmicas de qualidade garantida e sem umidade residual, e não utilizar ácido clorídrico na limpeza do revestimento também, logo após a execução de juntas entre os componentes. E o jeito de tratar ela é utilizando o removedor industrializado vendido no mercado que contém ácido cético, como vinagre, por exemplo. E em casos graves, pode ser que seja necessária a utilização de uma nova camada de revestimento. Aí tem as imagens de como que acontece a eflorescência na parede e no piso. Também falar sobre as manchas d'água, que a ocorrência delas altera a tonalidade dos revestimentos cerâmicos e ocorre entre o esmalte e a cerâmica, a camada de engobe. A forma de evitar ela é a vedação correta, o assentamento das peças de acordo com as normas e instruções da embalagem e a utilização de materiais específicos. Também respeitar o tempo de cura do substrato é importante, além de promover adequadas condições de permeabilização e presença de vazamentos hidráulicos. Aí vocês conseguem ver as manchas d'água na figura 9, manifestação, por causa de furos no esmalte. E na última lá você consegue ver também a permeação da água no rejunte. Bom, a gente resolveu tratar mais detalhadamente como que trataríamos as manchas pelo uso, né? Como que seriam corrigidas essas patologias de mancha. De acordo com a NBR ISO 10.545, parte 14, que é a NBR que trata sobre placas cerâmicas, essa parte 14 especificamente sobre manchas em placas cerâmicas, a gente tem, a NBR ela define agentes manchantes em 3 tipos. Seriam de ação penetrante, de ação química e ou oxidante, ou de formação em película. E a NBR também traz alguns exemplos desses agentes manchantes, que seriam agentes manchantes verde ou vermelho, em óleo leve, que são compostos ali por éter de glicerol e ácidos orgânicos, como cremes, loções, pomadas, sabonete. Iodo também seria um agente manchante, e óleo de oliva, né? E aí esse iodo ele seria encontrado em álcool iodado ou também em tintura de iodo, que é um componente usado na química. E aí a NBR também ela traz agentes limpantes, que seriam água corrente, um agente de limpeza fraco e um agente de limpeza forte, e também alguns solventes, como hidróxido de potássio e acetona. A NBR traz também quais procedimentos seriam utilizados para realizar a limpeza de manchas, e aí ela traz esses procedimentos, de acordo com os agentes limpantes já mencionados, e numa ordem também que eles devem ser utilizados. Então, quando da ocorrência de uma mancha, inicialmente deve-se utilizar água corrente, numa temperatura ali de 55 graus Celsius aproximadamente, e realizar essa limpeza por 5 minutos, e posteriormente, essa passagem da água corrente quente, limpar a superfície com um pano úmido. Após esse primeiro procedimento, é necessário se observar, fazer uma análise visual para observar se a mancha sumiu ou não. Caso a mancha não tenha sumido, o segundo procedimento ele vai ser de aplicar um agente de limpeza fraco, como, por exemplo, um detergente. E utilizar alguma esponja, algum material que não seja abrasível, como uma esponja natural ou um pano. E aí, novamente, se enxágua a superfície com água corrente e passa, para limpar a superfície, um pano úmido. E aí se faz uma nova análise visual para conferir se a mancha sumiu ou não. O terceiro procedimento recomendado seria utilizar um agente de limpeza forte, como o saponáceo, num tempo de limpeza ali de duração de 2 minutos, utilizando, por exemplo, uma escova rotativa de cerdas duras para poder realizar essa limpeza. E aí, novamente, fazer uma análise visual, utilizar água corrente para retirar o produto e limpar com pano úmido. O quarto procedimento sugerido, caso não haja remoção das manchas a partir desse terceiro procedimento, seria o uso de solventes recomendados, como, por exemplo, acetona. E aí a norma pontua que não existe ali uma ordem pré-estabelecida, para o uso de solventes recomendados, mas ela afirma que a boa limpeza, ela é relativa ali à total remoção das manchas com a utilização desses solventes nas placas cerâmicas. Bom, em busca de entender melhor, então, como retirar essas manchas que foram causadas pelo uso nas placas cerâmicas, nós avaliamos um estudo que foi desenvolvido por Razeira em 2015, em que a autora utilizou diversos manchantes em superfícies cerâmicas.
foram utilizados café, molho shoyu, óleo de carro, refrigerante, que no caso foi Coca-Cola, tinta para cabelo, mostarda, extrato de tomate e ferrugem. Para realizar esses testes, os agentes manchantes foram deixados na superfície das cerâmicas durante 24 horas e foram utilizadas tantas peças com acabamento polido, acetinado e antiderrapante. Para realizar a limpeza, então, a autora utilizou as recomendações da NBR 13.818 de 97, seguindo aquela mesma ordem que foi comentada. Primeiro, lavando com água quente corrente, depois, em um segundo momento, com detergente líquido neutro, e um terceiro momento com o sapoáceo abrasivo. Ao final dessas 3 etapas de limpeza, a autora constatou no estudo dela que as cerâmicas polidas não tiveram as manchas causadas pela tinta de cabelo removidas, que seria, então, necessário algum outro tipo de limpeza mais abrasivo para poder recuperar essas manchas do esmalte da peça cerâmica. Aqui nós temos, na figura esquerda, os agentes manchantes que foram utilizados, e na figura direita, os agentes limpantes. Aqui na imagem à esquerda nós temos a aplicação desses agentes na peça cerâmica e na figura à direita a remoção deles após a primeira etapa, que seria a lavagem com água quente. E aí a gente percebe que nessa primeira etapa, alguns agentes foram removidos, como o molho shoyu, a mostarda e a Coca-Cola, enquanto outros agentes, como o café, a tinta para cabelo, o óleo de carro, o extrato de tomate e a ferrugem não saíram nessa primeira etapa, necessitaram de outras etapas para serem removidos, e no caso da tinta de cabelo, nem com a terceira etapa foi removida. Aqui nessa parte a gente vai falar dos tratamentos que são aplicados onde ou quando, né, não são suficientes à limpeza, como indicado pela NBR. Existem algumas empresas que fazem esse serviço, que é o de lixamento e desgaste da superfície desse material. Então, ele trabalha nessa uniformização, porque como alguns produtos de limpeza, eles fazem com que o material ele fique mais poroso e assim ele receba mais sujeira. Então, esse desgaste faz com que essa sujeira ela seja eliminada e também que não haja mais essa aplicação. Esse procedimento ele pode ser aplicado tanto na cerâmica, mas sendo observado também quais o milímetro de profundidade que pode ocorrer. Ocorre também em mármores, granitos, que são mais indicados para esses casos. E depois disso, precisa ter uma camada de polimento nesse material. Aqui, então, a gente tem uma imagem, né, de um mármore como revestimento antes de ser desgastado e posteriormente. Nesse caso, não foi polido o material, como a empresa mesmo apresentou esse procedimento. Além da fonte, que é a empresa que a gente consultou pela internet, a gente também consultou um dos representantes comerciais para poder ter acesso às informações se realmente poderia ocorrer esse processo em peças cerâmicas. Só é observado melhor em casos quando as peças são polidas. Então, com essas manchas resistentes, né? Então, após essa questão do desgaste da peça, é indicado que tenha o polimento, né? Para não vir a agregar sujeira depois ou manchas posteriormente. Então, sela a superfície com um pó para polimento de cerâmicas. Existe a venda desse material à parte, não necessariamente precisa ser uma empresa aplicando, mas recomenda-se que seja. Então, aqui a gente colocou o modo de uso, que é uma porção do produto aplicado sobre a peça cerâmica, adicionado água até formar um creme, e depois você vem com a máquina para polir o chão, junto com os discos, né, que pode ser discos de cores específicas, e ele é aplicado no chão. Após isso, existe um material também que a empresa recomenda que seja limpado o chão e seja aplicado um disco seco para poder, de fato, polir e dar esse acabamento brilhoso, esse acabamento que sela o piso depois desse desgaste. Aqui, então, a gente tem o material recomendado pela empresa, da Piso Clean. Então, o material de polimento e o material para limpeza. E, por fim, o que a gente conclui com isso, né? Com a questão do trabalho. Que, de acordo com a análise da NBR e da dissertação da Hazara, além de outros trabalhos consultados em caso de manchas, o primeiro passo é realizar a limpeza, seguindo as recomendações da norma.
E caso não haja completa remoção das manchas, utilizar os produtos e procedimentos recomendados pelas empresas especializadas. E, em último caso, avaliar a viabilidade de substituir as peças danificadas. Então, também, às vezes, o processo sai muito caro, de acordo com as peças cerâmicas, talvez substituir as peças seja mais recomendado. Então, e também, além que o desgaste, esse procedimento de desgaste só pode ocorrer uma vez, né? Então, recomendar uma limpeza adequada e tudo mais, para que não haja danificação da peça novamente. Aqui as referências de trabalho.